perigo, guerrilha, narcotraficantes, piratas, selva impenetrável. Só alguns dos termos que você vai encontrar se começar a pesquisar sobre a fronteira entre Colômbia e Panamá. O Estreito de Darién é uma grande selva, densa e úmida, que conecta os dois países por terra. Mas isso não quer dizer que transitar por aqui seja algo simples. Os governos conseguiram construir um conjunto de rodovias que liga todo o continente de uma ponta a outra. A rodovia Pan-Americana vai do Ushuaia, sul da Argentina, até o extremo norte do continente, no Alasca. São mais de 47 mil quilômetros, com exceção do Estreito de Darién. Aqui não tem estrada. Como se a tal veia da América Latina rompesse na selva. Mesmo assim, refugiados latinos, africanos e asiáticos arriscam suas vidas para cruzar a selva a pé. No Estreito de Darién, até os sapos são venenosos, mas o perigo maior é o ser humano. Para lucrar com as imigrações, coiotes aplicam golpes e cobram taxas em etapas para conduzir grandes grupos entre acampamentos e aldeias indígenas na selva de Darién. O controle sobre o território é incerto. Paramilitares, narcotraficantes, coiotes. Não se sabe ao certo qual é o maior perigo. Você gostaria de pisar em um lugar como esse? Talvez a resposta seja não. Mas e se eu te disser que no meio de tudo isso existe um paraíso caribenho? Algumas das praias mais lindas de todo o continente americano se encontram justamente no Estreito de Darién. Como será que funciona o turismo por lá? Estranho imaginar que um lugar assim pode juntar dois mundos tão diferentes. Alguns vão para curtir o paraíso, enquanto outros vão para se arriscar no inferno. O sonho de uns pode ser o pesadelo de outros. Do nosso ponto de vista, só existe uma maneira de realmente tentar entender o que acontece nesse lugar. E é por isso que viajamos mais uma vez até o Estreito de Darién. Bem-vindos a Necoclí, uma das nossas portas de entrada aí na fronteira Colômbia-Panamá. E é daqui que a gente pega o barco que vai nos levar até Capurganá. Depois de 2 horas em uma vanzinha chulezenta, chegamos em Necoclí, uma pequena cidade no litoral de Antioquia, que é uma parada fundamental para quem vai viajar até o Estreito de Darién. Daqui saem os barcos que vão até Capurganá, um dos últimos povoados colombianos na fronteira com o Panamá. Assim que chegamos na cidade, pegamos uma pequena pousada para passar a noite e fomos explorar a cidade para procurar mais informações sobre o barco. Caminhando pelas ruas, me parecia uma cidade colombiana como qualquer outra. Mas ao chegar na praia, começamos a ver de perto o reflexo da crise migratória que vive uma das fronteiras mais difíceis da América Latina. Enquanto turistas colombianos tomavam sua cerveja e escutavam vallenato a todo volume, muitas pessoas, crianças, se amontoavam pelos cantos em redes e barracas improvisadas. Olhando ao redor, vimos pessoas falando muitas línguas: chineses, africanos, haitianos, venezuelanos. Eu não senti um clima tenso, nem medo. Quem passava por ali já dava a entender que aquilo já era algo normal naquele momento. Em um extremo da praia, vimos que algumas barracas se amontoavam criando uma espécie de campo de refugiados, bem parecido com os acampamentos improvisados que vemos debaixo dos viadutos no Brasil. Caminhamos pela rua sem asfalto, observando as barracas, até que um jovem de aparelho sorriu para a Lana. Foi assim que começamos a conversar
e conhecer um pouco da história de um venezuelano de 19 anos que decidiu atravessar o Estreito de Darién em busca de um trabalho nos Estados Unidos. Soy de Valencia, de estado Carabobo, Puerto Cabello. Sí, ya acá tengo 2 meses y pues mi sueño es ir hacia el otro lado de Estados Unidos para ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi viejo y comprarme mis cositas. Tengo un hijo ¿Sí? de 5 meses, sí, y ayudarlos pues. Está en Ecuador, con mi pareja pues. Así que ella se quedó allá con mi papá y esas cosas para podernos ayudar con algo pues. Pero la cosa acá se ha puesto un poco difícil y esas cosas porque no nos alcanza para comprarlo. ¿Y cómo te sientes que está alejado ahora de tu familia? ¿Y de Difícil, tu hijo? De difícil porque mi hijo para mí es lo que más quiero en este mundo, que aparte de mi mamá y mi familia, pues mi padre. Y es difícil pues porque yo estaba acostumbrado a él, ya estaba más pegado a mi hijo y esas cosas. Pero me voy es por un propósito mejor para él en Venezuela, para comprarle su casita, sus cosas necesarias, todo lo que él necesite, pues ayudarlo, ayudar a mi familia, a mi esposa y esas cosas. ¿Sí me entiendes? ¿Y ya sabe cuándo va a cruzar o no? No, porque no, todavía nos falta plática. Va a intentar pasar por Por el Darién, el Darién, por caminando entonces. caminando, sí, por la selva y esas cosas. ¿Pero va en grupo o va solo tú y tu Mi hermano? hermano y yo, Seguro. sí. ¿Y cómo te sientes con eso? Con mi ánimo en pie, porque si me desanimo no paso, no logra nada si uno se desanima. La idea es que uno, su empeño, su cosa, y uno se anime mejor. La idea es estar empeñado en lo que uno quiere, su propósito, lograr sus metas, con la voluntad de Dios primeramente y eso. De acordo com o governo panameño, em 2022, mais de 243 mil imigrantes arriscaram suas vidas cruzando o Estreito de Darién. A grande maioria em pequenos grupos, escoltados por coiotes ou sozinhos, em uma caminhada duríssima que pode durar de 5 até 9 dias, dependendo do seu ritmo. Para passar por tudo isso, é necessário ter não só coragem, mas equipamentos de sobrevivência específicos para vencer uma das florestas mais temidas da América Latina. A demanda é tão grande que muitos ambulantes criaram barracas vendendo todo tipo de item que um sobrevivente vai precisar para chegar do outro lado. Galochas, fogareiros leves, repelentes e até uma poção mágica que promete afastar as cobras perigosas da sua barraca. Ah, ¿cuándo va a dormir? Ajá, y el olor espanta a las culebras, a las serpientes. Eso es lo que impide a las serpientes llegar a las carpas, a las tiendas. Ao se aproximar de uma dessas barracas, conhecemos o Juan, um colombiano que trabalha há mais de um ano com sua barraca aqui na praia, e ele nos contou um pouco sobre tudo o que já viu por aqui. ¿El flujo de personas ha crecido o ha disminuido? No, desde hace mucho tiempo. Y eso a veces, eso se genera por temporada, ¿ya? Por ejemplo, la primera temporada que se dio, por decir, de oleada, pues como una oleada de inmigrantes, fue en el 2016. ¿2016? En el 2016 cuando llegaron inmigrantes desde Cuba. Y ellos pasaban por acá. Llegaron también en el 2010 y en el 2020, si no estoy mal, comenzaron la oleada de los inmigrantes haitianos, que Necoclí se volvió tendencia, se volvió noticia nacional, porque este era como el foco de los inmigrantes desde Haití. Y eso fue bajando hasta que en el 2021, entre 2021 y 2022, llegaron de Venezuela. Entonces ya el municipio lleno de venezolanos. Y desde que comenzaron a llegar de venezolanos, comenzó a llegar también gente de todo el mundo, ¿sabes? Que están inmigrando desde África. Desde África, países como Eritrea, Egipto,
Congo Democrático, Sudáfrica, Nigeria y bueno, unos países que están mal económicamente, también países del Medio Oriente como China. Se están viendo muchos inmigrantes desde China, Indonesia, Japón. Y bueno, ya vemos que el destino principal de ellos es Estados Unidos. Ellos pasan por aquí, por el Darién, con el único destino de llegar hasta Panamá. Y desde Panamá hasta Costa Rica pasan en bus, desde Costa Rica hasta Honduras y bueno, hasta que llegan hasta México. Y desde México hay gente que se entregan a inmigración para que ellos sean los que decidan si entran o no a Estados Unidos. E a gente llega acá para comprar as coisas e quando não sabe falar espanhol, se comunica assim com... Por medio del traductor. Ah, el traductor. Sí, o aquí el vendedor no tiene necesidad de hablar otro idioma. Aquí nada más es por señas. Y bueno, el que sabe hablar también otros idiomas, como yo por ejemplo, que estoy aprendiendo inglés, a veces me comunico con ellos por medio de inglés y en el caso de los haitianos, que ellos hablan francés. Sí. También hay haitianos que pasaron por Chile, hablan español, y haitianos que pasaron por Brasil, hablan portugués. Hace varios días estuvieron 3 muchachos de Pakistán y uno de Turquía. O sea, nosotros cuando nos íbamos a imaginar que vendrán desde esos países del primer mundo. Sí, sí. Ya vemos que desde todo el mundo están inmigrando y muy pronto desde Colombia también, porque en Colombia la situación también se está poniendo cada vez más dura. Sí. Pero a gente de Colômbia também ingressa por el Darién ou por los botes? No por el Darién porque por los botes es más inseguro, ¿eh? A veces se pueden volcar porque de pronto el clima, el mar te eleva, de pronto la ola esté muy fuerte. Sí. Por ejemplo, el caso de los cubanos, ellos no pueden llegar en bote desde Cuba hasta Estados Unidos, que les queda bien cerca. Ellos tienen que venirse hasta Colombia y pasar por el Darién por toda Centroamérica. Seis da manhã, o sol já raiou, os galos cantando e a gente em busca de pegar o nosso barco. Dormir nada essa noite. Mas vamos que vamos. E vamos ter que colocar um saco plástico aqui na mochila para cortar ela, porque o trajeto molha e molha muito. Não, porque vai fechar, ó. Vai. Não sei como. Tá dando. Em 2018, eu peguei essa mesma lancha que sai do porto de Necoclí até Capurganá. Naquela época eu já sabia que era uma viagem pouco prazerosa, porque o barco vai cortando as ondas e você acaba tomando muitos caldos no trajeto. Então me preparei psicologicamente e até achei uma viagem bem tranquila, bem diferente da viagem que tivemos agora em 2023. Dessa vez o mar estava muito agitado e as ondas que surgiam no meio do mar estavam cada vez maiores.
O barco quicava muito e vez ou outra o frio na barriga tomava conta da situação. Nos primeiros 30 minutos de viagem, os primeiros gritos começaram a ecoar pelo barco. Até que um homem levantou e pediu aos gritos para o barco parar. Quando o capitão reduziu a velocidade, um mar de água começou a entrar por todos os lados do barco. O sentimento de aventura agora parecia pânico na minha mente. Quando o capitão acelerou novamente o barco, foi que eu percebi que o pai daquele homem estava passando muito mal. Aos trancos e barrancos, a equipe do barco conseguiu colocar o senhor que estava passando mal no fundo do barco e ali, aparentemente, a viagem seria menos torturante. O barco seguiu acelerando, as ondas aumentando. Alguns momentos depois, uma mulher desmaiou algumas cadeiras à nossa frente. Uma cena forte de se ver. Por sorte, algumas pessoas conseguiram ajudar e ela logo voltou à sua consciência. Tudo isso enquanto o barco pulava mar adentro. Nesse momento eu comecei a questionar e tentar entender o que fazia naquele barco com tudo o que eu tenho nele. Meus equipamentos de trabalho, câmeras, notebook, drone e meu mochilão com todas as roupas e equipamentos. Tudo pareceu em risco. Depois de quase 2 horas de aflição, finalmente chegamos no porto de Capurganá, porta de entrada do Estreito de Darien. Sobrevivemos ao primeiro. Charcados, molhados até o palito. As mãos estão até travadas assim, de tanto segurar assim. Tá até dolorida assim pra abrir a mão agora. Esse avião aqui é uma das histórias de Capurganá, né? Quando eu vim aqui, o pessoal tinha me contado que ele era de alguns narcotraficantes que estavam tentando transportar droga. E não sei se teve algum defeito ou se o exército estava em cima, mas eles tiveram que abandonar o avião por aí. E até hoje ele está aqui. Quando eu estava aqui a primeira vez, ele tinha um outro desenho, um outro grafite, agora já estão pintando. Tem até um código aqui, QR Code. Então, é uma das histórias aqui de Capurganá. Ninguém sabe ao certo se foi mesmo os aviões de narcotraficantes. Há 5 anos atrás eu estava exatamente nesse mesmo lugar, nesse mesmo avião, nessa mesma cidade. Eu estava no meio do projeto América 300, que foi uma viagem que eu fiz de Goiânia até Ushuaia e de Ushuaia até o México, né? Eu tinha um sonho de atravessar toda a América Latina sem usar avião. E quando eu pensei em fazer esse trajeto, a situação mais complicada que você fazia já no planejamento, até antes de viajar, era aqui, a fronteira entre Colômbia e Panamá, o Estreito de Darién. Como não tem rodovias, né, o acesso é sempre restrito e acaba que a gente fica sem ter muitas opções de como atravessar esse lugar, né? De como atravessar essa fronteira tão emblemática. Então eu comecei a pesquisar bastante e eu comecei a ver os relatos que tinha na época. E a partir do momento que você começa a pesquisar, principalmente com profundidade, você começa a ficar cada vez com mais medo. Então, as viagens de barco, eu via relatos sobre pessoas que tinham sido sequestradas, pessoas que tinham sido extorquidas por piratas, ou então por barqueiros, ou os coiotes que ajudam os imigrantes a atravessar a fronteira de forma ilegal. Então, mesmo para quem vai fazer de uma forma legalmente, de uma forma legal, com os documentos e tudo, ainda era uma situação complicada, né? Então, para você ter uma noção, se você está vindo de carro ou moto, você vai ter as opções aí de fazer a viagem através de voo, né? Então você pode pegar um avião e o equipamento ali, a moto ou o carro, geralmente a galera despacha pelo container. Não é nada barato, até onde eu sei, assim, um container pode variar de $2.000 até mais. Existe a possibilidade também de dividir o container, né? E é por isso que tem grupos aí no Facebook, onde a galera se reúne para poder
atravessar os seus motorhome, as combis, as motos, né? Mas assim, pra gente que é mochileiro e quer fazer sem avião, existem outras opções. A opção mais tranquila e comercial, eu diria que seria a viagem de veleiro, que é uma viagem que você pode contratar nas agências lá de Cartagena, os turistas se juntam e faz uma viagem aí de 4 a 5 dias, passando até pelas ilhas incríveis de São Blas, lugares lindíssimos. Mas eu também vi na internet que algumas pessoas conseguiram atravessar pagando os barqueiros e pulando de ilha em ilha, né? Naquela época mesmo eu estava conversando muito com o Aldo, que era um cara que passou de bicicleta, pagando os barqueiros, né? Ele até conseguiu fazer a viagem, mas passou muito perrengue, porque ficou preso lá em Porto Baldia, que é a cidade onde a gente faz a imigração do Panamá, para quem está fazendo por esse método, né? E apesar de ter sido uma viagem muito difícil, ele conseguiu sair. Então eu conversei com ele tinha me falado que o que pegou para ele foi o dinheiro, né? Porque você tem que negociar com os barqueiros individualmente. E se ele quiser te levar, é uma opção dele, não é um transporte turístico, sabe? Então é uma negociação que você tem que fazer de ilha em ilha, criando uma certa relação. E foi uma viagem muito louca, assim. E depois de pesquisar bastante, né? Eu decidi vir tentar fazer o acesso pelos barqueiros, né? Mas ainda assim tinha alguns relatos de que o barqueiro ele pode simplesmente me deixar numa ilha, me largar, pode simplesmente cobrar um valor excessivo, porque está na mão dele, né? Ele não é obrigado a ficar levando um turista para cima e para baixo. Não existe nada que regulariza isso. Você chega numa ilha e conversa com alguém que tem um barco, ela decide se te leva ou não. Então não é algo realmente que é convencional, que é um transporte público, né? Então tem toda essa insegurança. E vendo esses relatos, né, de pessoas que passaram por situações difíceis, os imigrantes que tentam entrar ilegalmente, eu vim para esse lugar já armado, sabe? Eu estava sozinho, eu tinha mais ou menos uns $250 e eu precisava passar com esse dinheiro, que era dinheiro que eu consegui juntar até Cartagena, né, onde eu estava ali trabalhando. E aí comecei a minha travessia. Primeiro desci, fiz a travessia lá de Necoclí até Capurganá, e quando eu cheguei aqui em Capurganá, assim, super desconfiado de tudo, né, eu comecei a ver um cenário novo. Eu comecei a ver que existia turismo aqui. E aquele cenário que é os piratas, os coiotes, todo aquele mar de desconfiança abaixou um pouco, né? Porque eu deixei de julgar um lugar pelo que eu li na internet e eu vim vê-lo pessoalmente. Isso muda muito. Quando se fala do Estreito de Darién, o que mais tem é relatos de pessoas que falam que aqui é o lugar mais perigoso do mundo, mas que nunca tiveram a oportunidade de pisar aqui. Muitas pessoas falando sobre essa região sem nunca ter passado por aqui. E eu até decidi fazer essa viagem de barco justamente porque eu tinha 2 relatos de pessoas que realmente fizeram isso. E não pessoas que simplesmente falaram que aqui era muito perigoso e não vieram aqui para analisar com os próprios olhos. Eu entendo, quando é um lugar que está muito mediaticamente exposto à violência e tudo, é normal que a gente tenha medo. Então eu vim para cá cheio de medo. Eu vim aqui achando que poderia acontecer qualquer coisa comigo. Tanto que naquela época eu avisei para todo mundo. Eu falei, olha, se eu não chegar lá em 10 dias... Se eu não chegar lá na cidade do Panamá e mandar notícia para vocês em 10 dias, se preocupem comigo, pode ter acontecido alguma coisa. A real é que durante todo esse trajeto, pelas ilhas, você não vai ter sinal celular, você não vai ter caixa eletrônico, você não vai ter nada. Pelo menos quando eu fiz, não tinha nada, não posso falar por agora, né? Então, eu vim para cá, fiz a primeira negociação com um barqueiro, ele me levou até Porto Baldia. Eu fiquei mais ou menos umas 9 horas lá em Porto Baldia, até troquei uma ideia com alguns refugiados de Cuba e Venezuela que estavam lá tentando conseguir os documentos para voltar, para continuar a travessia legalmente, né, que é um outro processo. E lá de Porto Baldia, depois eu consegui um barqueiro que me levou até uma ilha que chamava Nova Caledônia. Nessa ilha eu cheguei, conversei com o pessoal, mas não tinha nenhum barqueiro para me levar. Então eu tive que dormir uma noite nessa ilha esperando. E a sorte é que, apesar de um olhar meio que de desconfiança dos moradores ali, né? Não sei se é porque não tinha turista, sei lá.
eu ainda conseguia um prato com atum, algumas coisas para comer, pagando, né? Sempre pagando. No outro dia eu consegui um outro barco que me levou para uma outra ilha, essa ilha eu nem lembro o nome. O pessoal não falava direito o nome da ilha e lá já tinha pouca gente que falava espanhol, era mais os cunas, língua indígena, né? E depois que eu fiquei nessa ilha, eu consegui um barqueiro no outro dia, que foi um dos barcos mais sinistros que eu peguei na minha vida, uma experiência que eu não recomendo para ninguém, que foram 9 horas de barco quicando na água até eu chegar no porto de Carti. Essa travessia toda aí demorou 3 a 4 dias e eu tive muito medo, sabe? Muito medo, porque eu ficava no meio de uma ilha onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha celular, o sinal não pegava, não tinha Wi-Fi, não tinha como me comunicar, eu não sabia se o próximo barqueiro ia me querer levar, então era sempre uma situação bem complicada. Mas sabe o que eu vi nessa travessia, principalmente aqui em Capurganá? Vi lugares lindíssimos, os quais eu estava traumatizado pelo medo, pela situação que eu estava tendo e que eu não poderia desfrutar, que eu não poderia curtir. Então esse foi um dos motivos que me fez voltar aqui para Capurganá, tentar ver esse outro lado, um lado mais turístico, um lado da vila, sem ter que me preocupar em fazer essa travessia sinistra, né? Quando os imigrantes que buscam cruzar a selva chegam por aqui, se reúnem com os coiotes e seguem pela selva por trás da cidade. Já os turistas, como nós, podemos fazer várias trilhas ao redor da cidade e até cruzar para o Panamá através de uma trilha curta, que dura menos de 2 horas. O último povoado da Colômbia representa um pouco o que é o Estreito de Darién. Por aqui não circulam carros. Todo o transporte é feito em motos, carroças movidas por animais e a boa e velha caminhada. Mas se você tem grana para pagar, existe um aeroporto que pode ajudar a entrar e sair da cidade, que mesmo estando em terra firme, mas parece uma ilha devido ao isolamento da natureza. Hoje a gente vai fazer uma trilha aqui que vai nos levar até no Panamá, mas de uma forma diferente. Essa aqui é uma trilha bem turística aqui da região. Ela liga Capurganá até Sapsuro, que está do outro lado. E de lá a gente vai poder cruzar para o Panamá, né? Então a gente está fazendo essa trilha com os nossos passaportes e a gente vai ter que fazer uma imigração quando a gente cruzar para o Panamá. Nosso objetivo é chegar até uma praia que chama La Miel. É uma praia que eu conheci em 2018, mas eu não pude desfrutar porque eu estava fazendo a minha travessia, mas hoje promete ser um lugar muito melhor assim pra gente curtir. Toma escada. E é doido porque aqui tem um clima muito úmido assim, então soa muito a careca pingando
Mas parece que logo mais aqui na frente já vai ter um mirante onde dá pra pegar um ar. Apesar de a gente estar aqui numa segunda-feira, a gente já viu alguns grupos de turistas, né? O que passa um ar de tranquilidade. Até porque se na segunda-feira tá com muitos turistas, né? Você já começa a ver o cenário na prática, assim, e ver que toda a ideia do perigo, pelo menos nessa parte aqui, ela ou tá mascarada pelo turismo, ou realmente ela não existe nesse trecho aqui, tá? Não tô falando da selva que a galera cruza pra fazer a imigração ilegalmente. Depois de caminhar por mais de 1 hora, chegamos na vila de Sapsuro. Menos de 800 pessoas vivem por aqui. O último território colombiano até uma das fronteiras com o Panamá. Olhando ao redor, cruzamos com muitas casas na beira do mar. Restaurantes, pequenos cafés, um clima bem leve, com exceção da forte presença militar ali na vila. Por ser uma zona de fronteira, me parece normal ver a patrulha carregando armas pesadas para cima e para baixo. Exploramos um pouco da vila, mas logo seguimos, porque o nosso objetivo final era a praia de La Miel, no Panamá. Esse passarinho que tá cantando, ó, boca aberta. Saudade de fazer uma fronteira? Não. Você? Não. A minha me gosta de cercas embandeiradas que separam quintais. Nossa, uma calça jeans. Calça jeans. Alguém largou aí. Ave Maria, Nossa. Deu pra cansar já de escada hoje. A parte boa é que não tá tão sol, né? Se hoje tivesse sol ou lasqueira, a gente já tá lascado. Mas assim, eu acho que as árvores tampam também. A tampa, mas não tá tão abafado, né? Tá Tá fresquinho até. O problema é a escada. nubladão que embaça a gente, sabe? Fica aquele ar úmido. Nossa, não tem fim. Você olha, para nunca. Chegando ali, ó. A gente chegou aqui, começou a ver a bandeira já do Panamá, da Colômbia. Tem um postinho policial aqui atrás. Aí tinha 2 policiais ali, se olharam pra gente, perguntei, precisa de documento, alguma coisa. Eles olharam e falaram, americanos? Eu falei, não, brasileiros. Ele, brasileiros, todo feliz.
Falou, pode passar, só descer a escada. Agora só tá tomando um ar aqui antes de encarar a descida. Uma das coisas que a gente gosta de fazer quando estamos tentando entender como funciona o lugar é conversar com os locais mesmo, né? Andando nas ruas, a percepção que a gente tinha é que era um lugar seguro, porque a gente via muita casa aberta, com televisão, coisas de valor expostas, né? Você não tem aquela sensação onde está todo mundo se vigiando. Então a gente tinha essa visão. E aí, conversando com essa pessoa, ela me passou o panorama que aqui realmente não tem criminalidade. Mas não é a maneira que a gente está acostumado. A criminalidade não é por um senso de comunidade, a criminalidade não é porque tem um vasto policiamento. E nas palavras dele, o lugar é o mais seguro porque se acontecer alguma coisa com alguém daqui, se alguém roubar, esse foi o gesto que veio, né? E eu perguntei quem que ia fazer isso, é a polícia, são os coiotes, são os bandidos, são a própria comunidade. E falou que não, que na verdade são os paramilitares que controlam a região. A questão da segurança é um aspecto complexo da vida, né? Eu só posso falar a minha experiência aqui como viajante, estando eu e Lana, da gente se sentir seguro. Quer dizer que esse lugar é seguro? Não. A verdade é, não sabemos até quando esse lugar é seguro de verdade. O que a gente tem são as nossas perspectivas. Então isso é um assunto tão complexo, por exemplo, eu e Lana, a gente morre de medo de andar no Rio de Janeiro. A gente foi para o Rio de Janeiro esses dias aí e a gente se sentiu com medo. Mas tem gente que tem que viver o dia a dia e trabalhar todo dia. Chega uma hora que você não percebe o medo mais. Chega uma hora que você se acostuma com aquilo. Então esse conceito de um lugar ser seguro é muito amplo. Não existe algo que você vai falar, aqui é seguro, aqui é perigoso. É amplo. É amplo. E é a única coisa que a gente consegue trazer para vocês. A gente teve essas sensações aqui, mas isso não quer dizer nada. Isso não é uma martelada falando que esse lugar é seguro. Uma coisa que eu fico triste de verdade é que eu vejo que tem muita gente que adora falar sobre esse lugar, trazendo os perigos, os desafios, sem nunca nem ter chegado perto daqui para ver, nem que seja um pouquinho. Então acho que como viajante é importante
a gente pisar, sentir, escutar, ouvir e não só pesquisar na internet, sabe? Eu acho que é essa a complexidade do mundo, né? A gente já teve a oportunidade de passar em outros lugares complexos, assim como Nicarágua, Honduras, que são cheios de estereótipos, principalmente estereótipos que vêm de coisas do passado. A América Central mesmo é um lugar que leva vários estigmas que vêm de guerras, de coisas, de revoluções que aconteceram nos anos 90 e que não acontece nos dias de hoje. A Lana foi para o Nicarágua em plena crise política, conseguiu passar por lá, eu fui um pouco depois dela, e ver a Nicarágua através dos olhos de quem vive lá é muito diferente de ficar lendo as notícias do sofá. Então eu acho assim, avalie bem, pesquise bem, mas se possível converse com quem realmente foi lá e não simplesmente com quem está só pesquisando, porque é muito fácil você carregar estereótipos de uma população, carregar estereótipos de uma cultura e principalmente carregar estereótipos de algum lugar. Essa região é linda, mas também é complexa. Eu acho que ela tem muito a oferecer daqui a uns anos ainda. Eu acho que muitas pessoas vão ouvir muito falar do Estreito de Darién, não só pela selva, não só pelos perigos, mas também porque é um lugar muito bonito, muito bonito. O problema é um ser humano que bagunça tudo, né? Vamos combinar. Uma parte interessante dessa região aqui é que também existem trilhas para todos os lados, né? Da outra vez a gente foi para Panamá através da Praia La Mel e hoje a gente decidiu caminhar pelo outro lado, o outro lado de Capurganá, e vamos tentar encontrar um lugar aí que chama El Abacate, uma baía, que aí parece que lá tem uma parte de algumas praias isoladas, tem alguns hostels, é uma região assim mais à parte, né? Mais isolada. Pelo que a gente entendeu aqui, vai ser mais ou menos 1h30 de caminhada. Vamos devagar, curtindo um pouquinho da natureza. E se o tempo ajudar, vamos pegar umas praias interessantes lá também. Olá. Até falando ontem com o Richard que eu tava com saudade de mar de pedra, sabe? Porque quando as ondas batem e voltam, parece que as pedras voltam cantando, elas vão batendo uma na outra, com o som da água, e o som delas fica... É um som muito mais forte de mar e eu amo praia com areia, eu sou apaixonada por praia com areia, mas o som da praia com pedra tem seu valor, é hipnotizante, eu ficaria aqui o dia todo. A gente encontrou essa praia linda de pedras, né? E tem uma hospedagem aqui, como se fosse uma pousada. E aí a gente viu uma das cenas que também representa muito essa dualidade do que é esse lugar. Então tem uma pousada aqui isolada e mesmo assim nós turistas conseguimos chegar aqui através de um transporte, né? Então tinha um casal mais de idade assim, que eles não tiveram que caminhar, passar nada disso que a gente viu, vieram sentadinho ali tranquilamente através de um transporte de moto. E esse transporte de moto, que são as carretinhas, a gente vê lá em Capurganá andando para cima e para baixo. Então esses lugares isolados, a galera que tem mais grana consegue ir
e pagar e chegar tranquilamente nos seus destinos, né? Então não é como se fosse um destino que é totalmente selvagem, inóspito, né? Aqui, da maneira dele, não é um carrinho de golfe, mas da maneira dele ainda assim é um destino turístico que você pode fazer com conforto. E é muito louco imaginar que tudo isso acontece, né? Toda essa onda imigratória que a gente está conhecendo. Nossa, a gente caiu numa praia bonita, mas olha o lixão, velho, que tá aqui. Caralho. Isso aí é tazo, isso é da minha época de criança, ó. É. Meu pai amado. Isso daqui é de 2015, ou seja, 8 anos já. Só que tá há 8 anos aqui ou veio parar aqui? Não faço ideia. Não faço ideia. É uma chips, viu? Aí na beira da praia tem tipo umas hospedagens assim, ó. Sempre muito isolado aqui, ó. Aqui está longe de tudo. Tem essa aqui. E aí tem outras cabaninhas mais arrumadinhas aqui desse outro lado. Aí dentro da cabana a grama tá cortadinha, aí tá nos trinques. Mas aqui do lado tá o lixão. Ó, pra vocês terem noção, essa outra praia aqui, o lixo vai ser amontoando aqui tudo, ó. Tem tudo daqui. A praia tá aqui, mar lindo, mas com lixo, coqueiros. Aí aqui tem umas hospedagens. E a galera só limpa aquela parte da areia ali onde fica as cabanas, mano. E aqui fica tudo essa imundice. Olha isso, velho. Visto do drone, nem dá pra imaginar que tem tanto lixo na parte de baixo, né? Com certeza a gente imagina que para escoar esse lixo daqui deve ser algo complicado. Mas o que me deixa confuso e puto às vezes é essa relação de ter um hotel chique aqui. Porque não deve ser barato estar lá naquela pousada lá na beira do mar. E o lixo ali, entendeu? Ao menos alguma relação assim de cuidar um pouco para poder tá lucrando ali e não só vem, constrói e foda-se, saca? A gente nem sabe de onde vem esse lixo, né? Mas é meio chocante assim. O que mais me chocou também é que tinha uma piscininha ali, sabe? É do tipo, a praia tá suja, então a gente construiu uma piscininha aqui pra vocês se banharem, se refrescarem, sem ter que nadar no lixo.
mas sem realmente fazer alguma coisa para limpar aquilo. Bom, aquela lá era parte de um hotel, né? E agora a gente tá aqui fazendo a trilha para tentar chegar no centro lá da vilinha do pueblo da Bahia Aguacate. Essa que a gente estava em umas praias laterais, assim, na beira de algumas pousadas. Vamos ver se a gente acha um lugar que dá para fazer um pouquinho de snorkel ainda, mesmo com o mar bem violento. A gente acredita que vai dar para achar uma prainha mais amena. A gente vem entradinha da vila. E mais uma coisa que eu não esperava era o lixo daqui. Eu acho que deve ter tido algum tipo daqueles lixões flutuantes, sabe? Que vai flutuando e viajando junto, um lixo gigante. E aqui, como é um golfo, né? O Golfo de Urubá, deve ter entrado aqui e não conseguiu mais sair e parou aqui nas praias. Tanto que a gente tem um casal de amigos que estava aqui tem 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, e eles não falaram nada disso. Eles amaram as praias daqui. Paradisíaco, é linda, a gente passou 1 mês lá. E eles teriam nos avisado se tiver todo esse lixo. Então eu acho que não deve ser assim sempre. Mas deve vir de vez em quando os lixões aqui pro Golfo. Que é bem no finalzinho da América Central. Então deve vir aí uma correnteza e trazer tudo pra cá. Então é bem triste. Nem dá vontade de nadar, pra falar a verdade. Mas a causa dos refugiados ainda é a causa que mais dói, porque, sei lá, você se sente tão pequeno, não dá pra fazer nada. Não dá nem pra recolher o lixo, nem pra ajudar as pessoas que estão precisando. Só se sente pequena. Na Bahia do Abacate, olha o que temos aqui na mão da criança. Um abacatinho. 2? É um aberto. Não, tem os 2 lados, é um aberto. Família, esse filme foi um esforço meu e da Lana aí de tentar trazer um pouco um outro lado do Darien, né? Mostrar também que, como tudo na vida, existem 1, 2, 3, 4, 5 lados, e quando o viajante procura atravessar o Estreito de Darien, é importante ele saber toda a complexidade de cada lugar, mas também saber que existem lugares bonitos. Porque em Capurganá mesmo existe muito turismo e muito europeu lá, alemão, francês, e não tem brasileiro. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou de certo ponto, porque eu acredito que tem muita coisa na Colômbia que vive de estereótipos, principalmente no Brasil. E a ideia de trazer esse documentário para vocês é mostrar um pouco dessa complexidade que é. E não simplesmente escolher um lado e falar que é muito perigoso, que vão te sequestrar e tudo mais. Então, eu e Lana estamos felizes em tentar trazer um pouquinho de algo diferente para vocês. Se vocês gostarem desse estilo do documentário, eu vou pedir um grande favor para vocês, que é de mostrar para os amigos, compartilhar, deixar o like aqui, se inscrever no canal, porque conta muito. A gente está tentando fazer uma transição aí de tentar trazer assuntos mais complexos para o canal, mas também demanda mais tempo, demanda mais energia, demanda mais pesquisa, e tudo isso é um grande desafio. A gente está aqui para tentar melhorar sempre e estamos tentando trazer para vocês coisas cada vez mais profundas, seja o assunto que for. Então, se você gostou, já sabe, ajuda aí a compartilhar, deixa seu like e obrigado pelo carinho de sempre. Valeu!